Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje, nesse vídeo, eu vou resolver as questões de matemática financeira da prova do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Essa prova que eu vou usar vai ser a prova do cargo de auditor de controle externo da especialidade de Ciências Contábeis. Mas tinham outras especialidades, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o site da FGV, que foi a banca que fez o concurso, que administrou esse concurso, está administrando ainda. E nesse site a gente tem acesso aos cadernos de prova, já tem o gabarito, o preliminar, e aí a gente consegue ver que teve prova para auditor de controle externo, auditoria governamental, para auditor, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil, estatística e TI. Todos os cadernos que eu olhei uns 4 ou 5 aqui, as questões de matemática financeira são iguais, em todos os cadernos, para todas as especialidades que eu olhei. Eu vou deixar esse site, esse link lá na descrição do vídeo e vamos para a prova. O caderno de prova está aqui, eu estou usando o de Ciências Contábeis, tipo 1. Primeiro vem a prova de português e a gente vai fazer aqui nesse vídeo a de matemática financeira. De matemática financeira vai da questão 9 até a questão 13. A primeira questão é assim. O custo da matéria-prima da construção de um muro com 2 metros de altura por 4 de extensão e 20 centímetros de largura é de R$ 1.200. O custo com a matéria-prima de mesma natureza de construção, mas agora ele vai construir 3 muros com 2 metros de altura e 3 metros de extensão e 20 centímetros de largura. E aí ele quer saber qual que vai ser o custo disso. Então, analisando essa questão aqui, eu chego à conclusão de que esses 20 centímetros de largura, ele não precisa de mexer com ele, porque o muro, o primeiro que ele mostra na questão, ele tem 20 centímetros de largura também. Só que o que vai ser necessário olhar aqui vai ser só altura e extensão. Porque na verdade ele está pensando um muro assim, ó. Ele tem essa altura e ele tem essa extensão. A largura que ele está falando seria o comprimento do tijolo em si e do reboco. Eu não vou precisar mexer com isso. Só altura e largura, altura e comprimento já vai servir. Já vai dar para fazer a questão. Então, começando aqui. Eu vou tentar fazer no espaço aqui da prova, mas se não der, eu vou abrir uma folha em branco para fazer. Então, eu vou até apagar esse desenho aqui para eu aproveitar o espaço melhor. O primeiro muro que ele fala que tem 2 por 4. 2 metros por 4. Se eu faço esse 2 por 4, eu vou achar... Está muito pequeno, né? Se eu faço esse 2 por 4, eu vou achar uma área que esse muro ocupa. Aqui é 2, aqui é 4. Finge que está reto. Se eu fizer 2 por 4, eu vou achar a área aqui desse muro, em metros quadrados. Então, se eu fizer 2 metros vezes 4 metros, eu vou ter a área em metros quadrados. 2 vezes 4, 8. Metro vezes metro, metro quadrado. E eu sei que 8 metros quadrados custou R$ 1.200. R$ 1.200. Eu preciso descobrir, então, quantos metros quadrados ele pretende construir depois. Então, vão ser 3 muros. Então, eu vou deixar um 3 aqui para eu lembrar de multiplicar por 3. 3 muros de dimensões 2 por 3, que é 2 de altura e 3 de extensão. Então, 3 vezes 2 vezes 3. E é só isso, né? Não tem mais o que fazer. 2 vezes 3 vai dar 6. Só que são 3 muros desses. Então, vai dar 18 metros quadrados.
Então eu vou jogar aqui para cima, que eu já aproveito para montar a regra de 3. Eu vou ter aqui 18 metros quadrados, que é o que ele pretende construir depois, e ele quer saber quanto que vai custar. E aí a gente chega nessa regra de 3. 8 para 1.200, 18 para x. Vamos montar aqui embaixo então. X é igual a 18 vezes 1.200, 18 vezes 1.200 sobre 8. O que der para simplificar, a gente simplifica. Vou fazer 8 com 18 por 2. Aqui embaixo vai ficar 4, lá em cima vai ficar 9. Com 4 aqui e o 1.200, eu vou fazer dividindo por 4. Aqui embaixo vai ficar 1, e 1.200 por 4 é 300. No final das contas, a conta ficou 9 vezes 300. 10 vezes 300 é 3.000, 9 vezes 300 é 2.700. Achei bem fácil essa questão para uma prova de nível superior do Tribunal de Contas. Mas preocupa não que vai piorar. Então aqui a nossa resposta é 2.700. A gente vai ter a letra E como resposta aqui, como gabarito da questão 9. Vamos agora para a questão 10. Consegui um espacinho maior aqui para a gente na questão 10. O investimento X remunera com juros mensais de 3%. Então, se você investir um dinheiro, cada mês vai aumentar em 3%. O investimento Y é um ponto percentual melhor do que X, ou seja, remunera com juros mensais de 4%. Considerando o período de 6 meses, o investimento Y tem um rendimento semestral superior ao investimento X em pontos percentuais de. E aí aqui a gente tem que ver que o examinador deu para a gente quanto que seria os juros de 3% utilizado em 6 meses e deu também os juros de 4% em 6 meses. Eu sei que é em 6 meses porque está elevado à sexta potência. Eu sei que esse primeiro é de 3% porque está 1,03. Esse 0,3 é 3%. No outro, o 0,4 é 4%. E para os dois elevado à sexta potência, isso quer dizer que foi aplicado 6 vezes. Então, já é do semestre. E o que eu aprendi na prova da Assembleia, mês passado, é que se o examinador te dá esses dados, é melhor usar. Porque se você fizer sem eles, fizer de cabeça ou usar 3% normal e tentar fazer, você não vai chegar na resposta que ele quer. E aí a gente vê aqui que as respostas são bem próximas uma da outra, né? 5.7, 5.8, ou se não 6.5, 6.8, 7.1. E aí se a gente não usar isso que ele deu aqui com 3 casas decimais, a gente não consegue a aproximação boa da resposta. Mas essa questão aqui ela é mais simples do que parece. Vamos voltar para ela. A gente tem o investimento 1, que é esse aqui, e a gente tem o investimento 2, que é esse daqui, com 4% de rendimento, os dois a 6 meses. Só que o examinador já me deu esses valores. Ele me falou que se eu deixar rendendo no investimento que rende mais por 6 meses, o índice vai ser 1,265. Agora, se eu deixar rendendo no que rende menos, os 3%, por 6 meses, o meu índice de atualização ali vai ser de 1,94. E ele quer a diferença. Considerando 6 meses, tem um rendimento semestral superior ao X, o Y é superior a X em quantos pontos?
eu vou precisar só subtrair mesmo. A gente fica com medo, pensando que vai ser uma pegadinha e tal, mas eu vou precisar só subtrair. Aí eu tenho que lembrar aqui que esse 1 é só para representar a quantia que eu coloquei lá no começo, o 100% do dinheiro que eu coloquei lá no começo, e então o rendimento que ele tem, que o investimento tem, ele vai estar representado mesmo aqui, ó, nos algarismos depois da vírgula. Isso quer dizer que o que rendeu mais rendeu 26,5% e o que rendeu menos rendeu 19,4%. E aí, entendido isso, a gente consegue fazer 26,5 menos 19,4. 5 menos 4, 1. Ó, o único que termina com 1 aqui é a letra E. 6 menos 9 não dá. 16 menos 9, 7. 1 menos 1, 0. Então, a diferença do rendimento em porcentagem, né, que aqui vai ser 7,1%, do investimento Y para o X é de 7,1%, que vai dar para a gente a letra E como gabarito aqui da questão 10. Essa prova é pequenininha e ela é bem conceitual, por ser matemática financeira e a gente não poder levar, imagino eu, né, não poder levar calculadora financeira para a prova. Até hoje a única prova que eu fiz que pôde levar calculadora, tirando as da faculdade, foi para tirar o CRC. Agora prova de concurso eu nunca vi nenhuma que dê para levar calculadora. Agora vamos continuar aqui na questão 11. Essa questão 11 eu acho que foi a mais tranquila de todas. Certo produto é vendido por um valor X em reais, sem desconto. Com um desconto de 20%, o preço é 100. O valor de X é... Essa daqui eu já venho automático para o 125 por causa de outras questões que eu já fiz. Mas vamos tentar mostrar aqui por escrito por que que é. O produto ele valia X, sem desconto. Então o valor dele, 100% dele é X. Quando ele tem 20% de desconto, o preço é R$100. Então se eu fizer o 100 com 20% de desconto, eu posso colocar aqui tanto menos 20 sobre 100, ou eu posso colocar vezes 80 sobre 100. 80 sobre 100 seria 80% do valor de X. Acho que eu vou colocar assim que fica mais didático, eu acho. Então, vou colocar aqui X vezes 80% dele mesmo, né? Então, vai ser 80% de X, X está multiplicando, é igual a R$100. Como que eu continuo aqui a minha continha? Deixa eu dividir aqui. 80x é igual. E aí eu posso colocar o 100 que estava aqui embaixo dividindo, jogando para o outro lado, multiplicando. E 100 vezes 100 é 10.000. Eu vou pegar o 100 que eu tinha lá do outro lado e aumentar mais 2 zeros porque eu multipliquei por 100. Então 80x igual a 10.000. E aí eu chego na conclusão de que x é igual a 10.000 por 80. Aqui eu já consigo simplificar um zero com um zero, fica 1.000 por 8. Ainda dá para simplificar, acho que por 4 talvez. Se eu fizer por 4 aqui embaixo vai ficar 2. E 1.000 dividido por 4 é 250. Então aqui em cima vai ficar 250. Não, ficou horroroso, né? Deixa eu rabiscar aqui, em cima ficou 250. Vou reescrever aqui, porque já está ficando embolado. Até então eu tenho que x é igual, depois de algumas simplificações, 250 por 2.
E 250 por 2, a gente nem precisa montar aqui a divisão. Vai ser 125. 200 por 2 é 100, 50 por 2 é 25, 100 mais 25, 125. E aí a gente tem, comprovado aqui por escrito em matematiquês, que o gabarito da letra do exercício 11 é a letra C. R$ 125 era o preço do produto lá no começo. Essa aqui também foi tranquila. Agora, na minha opinião, a gente vai para as duas questões mais difíceis da prova. E foram só 5 questões, então a gente já está indo para o final da prova. Questão 12. Pedro está pensando em comprar um bem que custa 1.700, caso o pagamento seja à vista. O vendedor oferece a opção de pagar em 2 parcelas mensais fixas de R$ 1.000, sem entrada. Com a primeira parcela você paga um mês após a data da compra. A equação que a taxa mensal de juros X embutida nesse financiamento deve satisfazer é... E aí o que a gente tem que entender aqui nessa questão? Se ele fosse comprar à vista, que seria o melhor dos casos, se ele tivesse o dinheiro, ele ia pagar 1.700. 1.700 é à vista. Como ele não vai pagar à vista, ou pode ser que não pague à vista, a opção que tem são 2 parcelas de R$ 1.000 mensal. Aqui está mensal. Então, essa entrada, a primeira parcela vai passar um mês, ele vai pagar, depois vai passar mais um mês, ele paga a segunda. E no final das contas, então, ele vai pagar R$ 2.000. E aí ele quer saber, a equação da taxa mensal de juros embutida nesse financiamento deve satisfazer qual equação? Essas aqui eu fiz mais por eliminação do que por certeza de que seria a resposta correta. Mas vamos lá. Na letra A, o que está escrito aqui é que 1.700 com um período aqui de juros daria 2.000. E aí a letra A eu já descarto porque no exercício ele me fala que são 2 períodos de juros para chegar em 2.000. Do jeito que multiplicou aqui, não tem nada elevado a 2, só tem elevado a 1, está me falando de um mês só de espera, de prazo. Então a letra A já está fora. A letra B, do jeito que ela está escrita, parece não, né? Ela está escrevendo que essa primeira parte, eu vou marcar aqui com o marca-texto, essa primeira parte corresponderia aos juros do primeiro mês. Essa segunda parte corresponderia aos juros do segundo mês. E aí no final das contas ele está me falando que essa soma vai dar 1.700. Só que a primeira parcela com os juros mais a segunda parcela com os juros não vai dar 1.700, vai dar 2.000. Então aqui eu já consigo descartar a letra B. Então a letra B também está fora. Aqui na letra C, ele multiplicou por 2, vou tentar marcar aqui para vocês verem, multiplicou aqui por 2, 2 vezes, o que seria o cálculo dos juros, que era o 1.700, dividido aqui pelo 1, que seria o montante, a quantidade inteira que ele pegou, e o x seria os juros. Mas do jeito que ele fez aqui, multiplicando isso por 2, dá a entender que os juros no mês 1 e no mês 2 vai ser o mesmo, que ele só multiplicou por 2. Então isso aqui ficaria parecendo com um cálculo de juros simples, onde você não faria juros sobre juros. E a gente na vida real, não trabalha com juros simples. Então aqui a letra C eu já descartava, porque em vez dele elevar a 2, ele multiplicou por 2. E aí a grande dúvida mesmo é entre a D e a E. Aqui na letra D, o que ele me dá a entender? Que se ele dividir uma parcela de 1.000 pelos juros de um mês e somar com a outra parcela de 1.000 dividido pelos juros de 2 meses, teria os 1.700. Embora a princípio a gente bata o olho e acha que está errado, porque a gente quer ver um 2.000 aqui do outro lado da igualdade,
ele não está mostrando aqui nessa equação quanto que vai ser pago. Ele está mostrando como que ele fez para poder adequar o valor de x para um valor que, se eu trouxesse tudo ao valor presente, me daria os 1.700. Ele pegou uma parcela e dividiu pelos juros de um mês. Então, o resultado dessa primeira parte, deixa eu marcar aqui para ficar fácil de vocês acompanharem. O resultado dessa primeira parcela aqui seria menor do que 1.000, porque eu estou dividindo 1.000 por um número maior do que 1. É 1 mais x, é 1 mais os juros do primeiro mês. Então, o valor aqui seria um valor menor. Seria eu trazendo a parcela do primeiro mês ao valor presente do dia em que ele pegou o empréstimo. Estaria voltando com ela um mês. E essa segunda parcela aqui, que é 1.000 sobre x, 1 mais x elevado ao quadrado, é eu trazendo a minha parcela de 2 meses lá na frente para o tempo inicial, do dia que pegou o empréstimo, que pensou em pegar um empréstimo. E aí esse valor aqui, ele seria ainda menor do que a primeira parcela. Mas esse cálculo aqui é para a gente chegar no valor de x. Para a gente chegar no valor da parcela seria outra coisa, a gente teria que multiplicar, seria mais parecido ali com a letra B. Só que no final não ia dar 1.700, ia dar 2.000. Então, essa letra D aqui, ela é correta. Essa equação é que a gente vai usar para poder estabelecer qual que é os juros que eu vou usar. Que se eu dividir a primeira parcela pelos juros de um mês, mais a segunda parcela de 1.000 por um juros de 2 meses, eu vou chegar no meu valor inicial, o valor lá no primeiro dia, onde ainda não tinha corrido os juros. E aí a letra B é o gabarito aqui dessa questão. Ela é um pouco difícil de explicar, mas é o gabarito que veio, né, da FGV, ela já liberou os cadernos com o gabarito, e lá vem falando que a letra D, para a gente estudar, ajuda bastante. Na letra E, ele está usando como valor para calcular a parcela, não a parcela, né? Como montante, para dar para a gente o valor de um mês, o valor de 2.000. E ele está usando como montante para o valor de um mês, que é o que dá a entender, porque está só 1 mais x, isso indica para mim que é os juros de um mês, ele está usando o montante 1.700. Essa segunda parte aqui da igualdade, eu até consigo concordar com ela. Vou colorir ela aqui para vocês acompanharem. Essa segunda parte aqui, 1.700 sobre 1 mais x, eu até conseguiria concordar que indicava o que teria que acontecer ali no primeiro mês. Mas aí quando eu pego 2.000 sobre o valor dos juros de 2 meses, isso aqui já não desce tão fácil. Por quê? Ele me fala que os valores de pagamento vão ser iguais, e vão ser iguais a 1.000. Então, o meu montante, a primeiro momento, ele pode até ser 1.700. Só que quando eu faço o primeiro pagamento, eu vou amortizar uma quantidade, eu vou pagar uma certa quantidade de juros, e o meu montante para a segunda parcela não vai ser 2.000. Eu espero que tenha ficado claro, eu não estou conseguindo explicar direito aqui, né, igual explicaria uma questão mais comum assim de raciocínio lógico, por exemplo. Mas a letra B aqui é o gabarito e ela me convence de que ela é a correta. Ela não é um cálculo das parcelas, ela é um cálculo para a gente chegar num juros que, se eu fizer pagamentos iguais de 1.000, utilizando esses juros, que a gente não sabe aqui quanto que é, porque ele está em valor de x, em 2 meses eu pagaria uma dívida de 1.700, abatendo, né, fazendo pagamentos iguais de 1.000. Eu joguei esse valor aqui na calculadora e deu um juros de mais ou menos 13%, 13 e pouquinho. É um juros alto.
para chegar de 1.700 a 2.000 em 2 meses, é um juros alto, bem alto. Parece juros de cartão. Então aqui, eu espero que a explicação tenha sido, né, satisfatória. Vou passar agora para a questão 13. A questão 13 também fala de empréstimo. E ela é assim. Considere um empréstimo de R$10.000 com taxa de juros de 2% ao mês, a ser pago em 10 parcelas mensais iguais, de acordo com a tabela Price. Sabendo que a primeira parcela é de R$ 1.113,27, a parte da amortização nessa parcela é... Então ele está falando de primeira parcela, só a primeira parcela. Isso aqui é ótimo para quem está fazendo a prova, porque se ele falasse de uma parcela mais para frente, a gente teria que ir montando a tabela até chegar na parcela que ele pediu. Então aqui ele pede a primeira parcela, ele me deu o valor dela e ele me falou que elas são iguais. Mesmo se você não lembrasse como que seria montar uma tabela Price, com os dados que ele deu aqui já ajudaria, dava uma direção. Ele falou que os juros é de 2% e que o valor inicial que o empréstimo seria, né, do empréstimo seria de 10.000. E aí como que a gente montaria aqui essa tabela? Eu teria que pensar num valor inicial de 10.000. Vou colocar ele aqui, que ele é como se fosse um mês zero. E aí eu teria que montar essa tabela com mês, juros, quantidade que seria amortizada, o valor da prestação. Vou montar assim, ó. Vou montar aqui, seria o primeiro mês. Vou pôr aqui mês. Depois eu teria a prestação. A prestação ele me deu, é 1.113,27. E são todas iguais, né? Então se a gente fosse preencher os outros meses, ia ser tudo igual aqui para baixo. Aí além da prestação, eu tenho que pensar nos juros. Tenho que pensar também na amortização. Que por sinal é o que o exercício está pedindo, né? E depois da amortização, eu teria o saldo devedor. Vou pôr aqui em cima, saldo devedor, que começou como 10.000, mas à medida que a gente vai pagando as parcelas, ele vai mudando, ele tem que ir diminuindo. E aí qual que seria aqui a primeira conta? Quando passou o primeiro mês, eu tenho que pagar uma parcela de R$ 1.113,27. Como ele me disse que os juros eram de 2%, a princípio o meu saldo devedor é 10.000. Então é de 2% sobre 10.000. 2% sobre 10.000 é R$200. Então aqui, R$200. Se da parcela que eu paguei, os juros era R$200, o restante da parcela vai ser o tanto que eu amortizei na dívida. Se a minha parcela era de R$ 1.113,27, a minha amortização vai ser a minha parcela menos os juros. E aí 1.113 menos 200 vai cair aqui para 913 e os centavos, né? 27. E aí depois que eu amortizei 913,27, o meu próximo saldo devedor aqui para o segundo mês seria 10.000 menos o 913,27. Só que a gente não precisa continuar preenchendo a tabela, porque ele pediu sobre a primeira parcela só. E aí sobre a primeira parcela, a parte da amortização nessa parcela está aqui, ó, 913,27. E aí a letra D, que vai ser o nosso gabarito aqui da questão 13. 913,27. Bom, essa prova aqui foi menorzinha, né, comparado com o que a gente está acostumado assim, de tribunal, de outros concursos, mas bem puxado por ser matemática financeira e não só raciocínio lógico. Então a prova termina aqui. Se você gostou dessa correção, está gostando do canal, peço que se inscreva, que curta os vídeos e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.